Então, agora a gente vai finalizar a aula de hoje falando sobre os 3 níveis de consciência segundo Freud, ok? Que aí na apostila de vocês está com o subtítulo de Os Níveis da Consciência ou Modelo Topológico da Mente. E aí Freud vai dizer o seguinte, que nós temos o consciente, que é justamente fenômenos que em determinado momento podem ser percebidos pelo consciente do indivíduo, né? Como o próprio nome já diz. Temos também o pré-consciente, que é como se ele não estivesse consciente, mas que ele pode se tornar consciente caso o indivíduo deseje. Agora, o inconsciente, né, a qual muitos de nós, né, já usamos o termo, assim como Freud também, de subconsciente, né, não está mais em uso, aqui diz abandonado, né, mas não está mais em uso por Freud essa questão do subconsciente, sim do nosso inconsciente, né, que ele vai dizer que diz respeito aos fenômenos e conteúdos que não são conscientes e sob umas circunstâncias muito especiais eles podem até se tornar conscientes, tá? Aí lá na página 4 vai dizer o seguinte, Freud ele não foi o primeiro a ver a vida psíquica se desenvolver de forma inconsciente, tiveram outros estudos, né? Outros psicólogos, outros psiquiatras, outros neurólogos que fizeram esse estudo. Porém, ele foi o primeiro a desenvolver essa pesquisa dentro desse território, né? E segundo ele, diz aí que os desejos, pensamentos humanos produzem muitas vezes o conteúdo que causaria medo ao indivíduo se não fossem armazenados no nosso consciente, né? Então, assim, muita coisa, né? Até de questão de pensamento de perversidade, de maldade, né? Quem de nós aqui nunca pensou, se eu pudesse, né? Que matava, que fazia, mas a gente tem um controle diante disso justamente pelo controle da nossa psique. Por isso que eu sempre falo que é importante a gente cuidar do nosso físico, do nosso corpo, assim como eu, gordinha dessa, fitness, tá? Que eu me cuido, viu, gente? Corro. Enfim, só agora não tô indo pra academia por causa de pandemia, mas eu sou fitness, tá? Mas brincadeiras à parte, essa questão da gente cuidar também da nossa saúde mental é de suma importância, principalmente nós que somos professores, que lidamos com diferentes camadas da instância da sociedade, né? Eu, no caso, dou aula para criança, adulto, agora eu tô com idosos também, com estimulação e reabilitação cognitiva, então a gente precisa estar dentro do nosso controle, da nossa psique, né? E, enfim... Aí ele diz que a sua investigação levou a propor que o inconsciente é alógico, ou seja, ele é aberto a contradições, atemporal e espacial, ou seja, conteúdos pertencentes a épocas ou espaços diferentes por estarem próximos. E aí ele vai dizer também que os sonhos são vistos como expressão simbólica dos nossos conteúdos inconscientes. Por isso que às vezes a gente fala, dorme pensando numa coisa e aí você sonha com aquilo, né? Aí diz assim, o seu subconsciente tá sobrecarregado, né? Agora a gente não fala mais isso. Assim, o nosso inconsciente às vezes se expressa através dos sonhos, tá? E é importante dizer o seguinte, muitos desejos, sentimentos e motivos são inconscientes por serem muito dolorosos para se tornarem conscientes. Tanto é que a gente vê aí quando alguém comete uma tragédia, né, e você vê, eu não estava em sã consciência, né? Por que existem pessoas inimputáveis, ou seja, elas não podem ser punidas porque ela não tem ali o seu cognitivo preservado, o controle da sua psique, ok? E aí ele fala uma coisa aqui muito interessante, ele fala assim, no entanto, esse conteúdo inconsciente influencia a experiência consciente da pessoa, por exemplo, através de atos falhos. Os atos falhos são chamados justamente de equívoco na fala ou na memória, onde o desejo ele incorpora a realidade, tá? É mais ou menos isso. Comportamentos aparentemente irracionais, emoções inexplicáveis, medo, depressão, sentimento de culpa.
Assim, os sentimentos, sonhos, desejos e motivos inconscientes influenciam e guiam o comportamento consciente, tá? Gente, eu sei que nem tudo Freud explica, né? Como diz o ditado, mas qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição, tá? Coloquem lá, sempre no final da publicação, o que vocês não estão entendendo ou o que vocês entenderam. É importante a participação de vocês, tá? Cuidado com os comentários lá no particular. Nós somos um só, vocês são vários. Nem sempre a gente consegue acessar o particular de cada aluno, ok? Então, caso haja necessidade mesmo de vocês não quererem se colocar por outros motivos ali na plataforma, pelo menos me sinalizem lá, professora, tem uma mensagem no particular, mas no comentário tal, né? Que às vezes a gente coloca lá, presença, material X, aí vocês colocam lá, professora, tem mensagem para você no privado, porém, vocês não colocam onde está essa mensagem, né? E a gente fica um tanto perdido, às vezes não consegue responder, e aí vocês depois vão reclamar da tia. Não quero isso pra minha vida não, tá bom? Gente, então eu finalizo por aqui. Espero que vocês tenham entendido pelo menos alguma coisa, se não a gente estuda junto, a gente troca, que é assim que a gente aprende, tá? Ó, um grande beijo, continue se cuidando, tá? E até breve.